Olá, meu nome é Ricardo Kutz, eu sou editor de som e mixador. Esse vídeo está sendo gravado em função do Prêmio Preservação da Memória Técnica da Lei Aldir Blanc, do município do Rio de Janeiro. Eu escolhi falar de 3 filmes em que eu trabalhei. O primeiro deles é Edifício Master, do Eduardo Coutinho, de 2001. O segundo é Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, dos diretores Marcelo Gomes e Karen Anus, se não me engano é de 2010. E por último é Bacurau, do Kleber Mendonça e do Juliano Dornelles, de 2019. Começando pelo Edifício Master, do Eduardo Coutinho. Esse filme foi um dos primeiros filmes que eu fui editor de som. Eduardo Coutinho já fosse um filme muito cru, assim, né? Muito baseado ali no que foi filmado, né? Cinema verdade, total, assim. Então, o trabalho de edição de som foi feito no Sonic Solutions, na época, e o nosso trabalho de edição foi basicamente limpar os depoimentos, né, os diálogos, né, deixar eles sem interferências, sem ruídos estranhos, adicionar um ambiente muito neutro para ajudar a passagem de corte, ajudar a criar uma homogeneidade no filme. Nada mais, assim. Na época, o filme foi gravado em beta digital. O som era gravado em fitas DAT de 2 canais, e para a gente poder trabalhar levava quase uma semana para começar, que era o processo de digitalização do som direto, né? Que a gente colocava fita no gravador DAT. No Sonic Solutions você entrava com EDL, e aí o Sonic Solutions ia comandando aquele gravador para ir puxando de cada fitinha os trechos do filme que você queria, né? Para começar o trabalho de um filme, né, de edição, você levava praticamente quase uma semana cumprindo o EDL, como a gente chamava, né? Essa é uma característica muito interessante, que hoje em dia o material vem da ilha de montagem nos famosos arquivos AAF ou MF, que são um arquivo compactão que leva toda a mídia, né? Tudo que estava no timeline do editor vem pro timeline do editor de som, né? Então, assim, a transferência é quase que imediata, assim, você não tem que passar uma semana digitalizando todo o material. Então, isso é uma mudança bastante radical de método, de processo, né? E de aceleração dos processos, né? O filme foi mixado numa mesa 02R da Yamaha, né? Que andava junto com o Sonic, né? Então, assim, era um processo onde o Sonic tocava o som, passava pela mesa de mixagem e o resultado era gravado num outro gravador, né? Em 2010, eu fui chamado pelo Valdir Xavier, que é um editor de som, para ser o mixador e também editor de efeitos do Viagem Porque Preciso. Por que eu escolhi esse filme? Porque, ironicamente, ele é fruto de um material para um documentário que o Marcelo e o Karim desejavam fazer, acho que 10 anos antes. E eles desistiram de fazer um documentário e decidiram fazer uma ficção. Então, todo o material que você vê no filme, todas as imagens foram filmadas pensando num documentário. O Irandir Santos é o ator e nós fizemos 3, 4, 5 sessões de dublagem com ele. E cada uma dessas sessões foram tentadas novas formas de que ele interpretasse o texto. Foi pedido a ele que ele interpretasse o texto de várias maneiras diferentes. Numa estava muito sorumbático, numa ele estava mais animado, numa ele estava meio termo e tal. E então, toda a narração do filme, né, do que é o personagem contando a sua trajetória ali, por que ele está saindo daquela viagem, a dor de corno, o desejo dele de recuperar o amor perdido, ele é fruto de várias tentativas até se achar o tom, e acabou que a gente usou um pouco de cada uma dessas gravações, né? Às vezes está muito derrubado, às vezes está um pouco mais animado, às vezes está meio termo e tal. Ele já foi todo editado no Pro Tools. Eu fui editor de efeitos, né? Então tudo que você ouve no filme foi recriado pela gente em estúdio, né? No Pro Tools, porque o som direto do filme eram sons de depoimentos. Acho que só tem um depoimento, que é até a hora que saiu a frase clássica, né? Eu quero uma vida lazer, né? Que é o único som direto do filme, né? As perguntas que o personagem faz são gravadas pelo Irandir no estúdio, né? Então todos os carros, motos, ambientes, tudo foi recriado no estúdio. Na hora de mixar o filme, a gente tinha todo o material no Pro Tools. Aí a gente tinha uma mesa de mixagem. Ainda nesse filme ainda tinha esse processo de tocar no Pro Tools, passar por uma mesa de mixagem, lá no Megacine se chamava System 5, da Euphonics, e um outro Pro Tools onde você gravava, né? Então, assim,
Na hora de fazer a mixagem, a gente decidiu que a voz, parte dela, era como se ele tivesse achado um gravador de mão, uma fita cassete, que ele foi gravando para si mesmo, né, registrando a viagem. Então a gente fez um tratamento específico para que aquela gravação, né, aquela sonoridade da voz parecesse estar vindo de um gravadorzinho de mão antigo, né. Comparativo com o Edifício Master, né, que era um documentário, e Cinema Verdade, onde o tratamento de som foi o básico para tecnicamente o filme ficar correto, né? E o Viagem Porque Preciso, a gente tem uma transformação nesses 10 anos, onde as pessoas começaram a ter seus estúdios em casa, né? O famoso home studio, né? Então, em 2010, eu já tinha uma estação de Pro Tools em casa, rodando num Mac Pro. Eu editei todo o som do filme nesse home studio, né? Todo o som do filme não, todos os efeitos do filme. E depois a gente foi pro Megacine, que era o melhor estúdio de mixagem que tinha no Rio de Janeiro, fazer essa mixagem, né? O terceiro filme que eu escolhi para este vídeo é o Bacurau. Bacurau, eu fui o supervisor de som e um dos comixadores do filme, né? O Bacurau, engraçado que ele também, apesar de ter sido mixado em 2019, ele também foi mixado de uma maneira muito parecida com como foi feito o Edifício Master, o Viagem Porque é Preciso, né? A gente mixou o filme na França, porque tinha uma coprodução. A gente contou com a parceria do Cyril Holtz, um incrível mixador francês. E o Cyril cuidou dos diálogos, da música, e eu cuidei dos efeitos, Foley, ambientes e tudo mais. Mas o que aconteceu foi que a gente foi para um estúdio incrível na França, para uma sala gigantesca, que hoje, no início de 2021, ela não existe mais, ela foi desmontada e foi transformada em 9 salas menores, talvez o tamanho dessa daqui que nós estamos agora, talvez maiores um pouquinho, porque aquele formato de sala não está fazendo mais sentido no mercado, né? Salas que são verdadeiros cinemas, né? Aí tinha um console de mixagem Nive, o DFC, que é tipo os Rolls Royce das mesas de mixagem digitais, de 96 faders. Foi quase igual aos outros filmes, porque eu usei um sistema híbrido. Boa parte da minha mixagem já estava feita dentro do Pro Tools, porque eu já havia pré-mixado aqui no Brasil. Então, no meu lado da mesa, não entravam todos os elementos de efeitos que eu estava usando. Às vezes entrava só o 5.1 de ambiente, né? Todas as mudanças que eu precisava fazer, os pequenos ajustes eram feitos dentro do Pro Tools. O Foley, mesma coisa. Não entravam as 30, 40, 60 pistas de Foley que eu tinha. Entravam apenas os 5.1 de Foley e todas as mudanças, aumenta esse passo, abaixa aquele passo, equaliza, bota mais reverb, era feito dentro do Pro Tools. O Bacurau, ele tem uma característica bem interessante, que é um filme que se relaciona com vários outros tipos de linguagem, um pouco com western. A gente tinha preocupação, assim, de fazer ele soar muito poderoso, né? De que ele tivesse punch, como a gente fala, né? Impacto, né? Quando o Damião dá o tiro de carabina já lá pro fim do filme, e a gente sabia que aquilo era um ponto de virada do filme desde o início, então era importante que aqueles sons fossem muito poderosos e muito, muito fortes, né? Um dado curioso do Bacurau é que bem no início do processo, bem no iniciozinho da montagem, eu assisti com o Kleber e com o Eduardo Serrano, o montador, um pouquinho eu não vi nem o UFO, porque só era um drone desses que a gente vê voando por aí, mas eu vi na casa do Kleber o UFO, né, o objeto que eles usaram para filmar lá. E uma vez usando um sintetizador modular, eu ouvi aquele som daquele sintetizador específico. Falei, cara, esse é o som do drone, né? A gente tinha uma preocupação de, ao mesmo tempo que a gente queria que o filme soasse muito poderoso, muito bem acabado, a gente desejava buscar soluções para certas coisas que não soassem em lugar comum, né? Que não fosse um clichê. Então, em relação ao drone, por exemplo, a gente trabalhou bastante para que ele tivesse um impacto, ele tivesse uma vida, ele tivesse uma característica, mas não soasse como um drone soaria hoje em dia, né? Nos filmes high-techs, né? Que tem esse tipo de equipamento de vigilância, né? Então, assim, é bem interessante, assim, é engraçado isso do ponto de vista da memória, né? É que eu ouvi o som do sintetizador, eu vi o objeto e, assim, pá, na minha cabeça juntou na mesma hora e eu sabia que era aquilo, assim. Então, assim, esses são os 3 filmes que eu queria falar, né, dentro da proposta do edital. Em 20 anos a gente tem uma série de transformações aí. Vida longa ao cinema brasileiro e espero que a gente possa fazer outros vídeos desses no futuro.